museal, né? O Mário é técnico em radiologia, graduando em tecnologia em radiologia, coordenador de RMTC na El Diagnóstico em São Paulo, consultor de performance em educação continuada em RM. Ele também é contribuidor da plataforma MRI Online e idealizador da página Diário da Ressonância lá no Instagram. Ele irá dar, então, continuidade a essa moderação do evento, tá? Então, deixa eu ver se o Mário já está aí. Tá certo, Mário. Olá, Então boa tá, gente. tarde. Obrigada aí por todos, obrigada pela atenção, obrigada pelas aulas, tá? Deixo então com você, Mário. Certo. Boa tarde, pessoal. Obrigado, Fernanda, Anderson, Neildes e a todos que estão aqui conosco nessa tarde, nesse dia tão especial, né? Bom, então vamos lá, né? Vamos receber com muito entusiasmo o Carlos Andrioli, que ele é engenheiro eletrônico, pós-graduado em engenharia clínica no Hospital Israelita Albert Einstein, mestre em engenharia clínica na área de análise de sinais e imagens na FEI, e doutorando em engenharia elétrica na área de análise de sinais e imagens também pela FEI, membro da Sociedade Paulista de Radiologia, professor de eletrônica para cursos técnicos e de engenharia, elaboração de cursos para treinamento e especialização de engenheiros e técnicos para manutenção eletrônica em equipamentos médicos hospitalares, manutenção de partes de peças de tomografia, ressonância magnética e de extremidades, ultrassonografia, mamografia e densitometria óssea. Também participa de execução de projetos para preparação de site in planning para a instalação dos equipamentos, comercialização e gestão de contratos. Desenvolvimento e implementação de giga de testes para usos em laboratórios de química e eletrônica, conhecimentos avançados em Project Manager, em AutoCAD, Python, MATLAB, inteligência artificial e redes neurais, e tem artigos publicados na SPR e JPR em 2022, WVC em 2021 e na SPR e JPR em 2024, e é pioneiro em aplicações de inteligência artificial em ressonância magnética. Carlos, tá por aí? Certo. Então, só muito Estamos obrigado, aqui. cara. Certo. Passo para você então, uma boa aula. E deixo também aqui, Obrigado. aproveitando nos comentários no chat, a chave Pix para caso alguém queira contribuir com o Instituto. Até já. Vocês conseguem ver a minha página? Sim. Perfeito, Carlos. Ok, então vamos lá. Eu vou falar com vocês a respeito de inteligência artificial voltada para a ressonância magnética. É um tema que não vai ser muito, como que eu posso dizer assim, para muita gente não vai ser uma coisa muito agradável, né? Porque tem bastante matemática envolvida. Mas eu quero mostrar para vocês, dar umas ideias para vocês da IA na ressonância magnética, da inteligência artificial na ressonância magnética, e lançar para vocês assim algumas perguntas, algumas dúvidas que podem cair na cabeça de vocês, tá? Que é muito importante, que é muito importante. Vamos lá. Inteligência artificial. Imagina vocês que muitas vezes se fala-se de inteligência artificial para aprimorar as imagens, como está em vermelhinho aí que eu coloquei, classificação de imagens, melhora de protocolos e calibração de equipamento. Tá. Mas o que que é a inteligência artificial? Tá? Vamos lá. Eu imagino que vocês, muitos de vocês, já tenham usado o Waze para dirigir o carro. O Waze é um tipo de inteligência artificial, tá? Ele analisa o caminho para você. Só que muitas vezes o próprio Waze te manda para caminhos que são mais curtos, mas são completamente complicados. Tanto em São Paulo como no Rio, eu imagino. Nas outras cidades eu acho mais sossegado, mas São Paulo e Rio de Janeiro, se você não tomar cuidado, o Waze não quer saber se em um certo lugar ali a violência é muito mais alta do que em outro. Ele te manda para aquele caminho mais curto. É uma inteligência artificial. Ela está sendo extremamente inteligente? Não, tá? Então, baseado nessa questão do Waze, é que eu coloco para vocês o seguinte, tá?
A inteligência artificial hoje ela está sendo utilizada para várias atividades na ressonância. Carlos, só um Ah, minutinho. sim? Desculpa te atrapalhar. Você consegue Uhum. colocar sua apresentação em tela cheia para gente? Em tela cheia? Vamos lá. Isso. Como é que eu faço isso? Ah, deixa eu vir aqui. Não Você está em vai. tela cheia? É, mas ele não está passando para gente aqui. Não, é que eu não comecei a passar ainda. Eu Ah, estou tá só, bom. Mas eu estou coloque fazendo uma introdutória. certo, desculpa. Só coloque em tela cheia, vai em apresentação de slides. Aqui. Share. Ela não está em tela cheia aí? Não, ainda não. Então, eu parei. Vamos lá, vamos Certo? começar de novo. Joia. Share. Ok. Ah, papá. Screen. Vamos lá, agora eu vou colocar em tela cheia. Entrou? Tá em modo de execução Sim. ainda. Para mim está em modo de execução aqui. Hum, tenta colocar em modo de apresentação, Carlos, que aqui tá aparecendo como se fosse normal, como se eu estivesse fazendo uma apresentação ainda, sabe? Editando. Sei. Editando ela. Tá, Isso. então vamos lá. Eu vou entrar aqui no meu PowerPoint aqui. Vou fechar minha apresentação. Vamos começar a apresentação de slide de novo. Aqui para mim aparece em tela cheia. Boa tarde a todos. É porque essa aula é muito fantástica. O computador não está conseguindo Me reconhecer. burlar. O computador está conseguindo me burlar, tá? Deixa eu pegar aqui, ó. Ah, apresentação de slides, share. Ok. Ele fala que falhou. Screen share has failed to start. The window you select is invalid. Ué, Você quer que eu tente compartilhar aqui? Quer por cancelar? favor, Deixa eu por ver aqui. favor. Deixa eu parar aqui. Ah, eu parei aqui. Deixa eu me ver aqui. Enquanto isso, pode ficar à vontade aí, viu? É, Certo. deixa eu. Deixa eu, Screen. deixa eu abrir seu documento aqui. Aí, agora foi. Agora foi? Beleza. Foi. Então, aqui, tá bem? Show. Muito obrigado. Boa Por nada. apresentação. Ok. Então, como eu estava falando, tá? Ah, a inteligência artificial na ressonância magnética, ela tem benefícios e não é que tem malefícios. É justamente isso que eu quero deixar claro no final da minha apresentação. Ela é utilizada tanto no aprimoramento das imagens, na classificação das imagens, na melhora dos protocolos, e eu estou trabalhando agora na calibração do equipamento de ressonância magnética via inteligência artificial. Ok? No aprimoramento das imagens, essa é a parte um pouco chata que eu falei para vocês, que é uma matemática pesada. Por quê? O que geralmente a inteligência artificial faz? A inteligência artificial, ela faz os cálculos muito mais rápidos do que o humano faria. Então, muitas vezes, o que acontece quando você pega uma imagem de uma ressonância que tem uma baixa definição e você envia essa imagem, como o pessoal fala, para a nuvem, né? Para um software que faz uma melhora nessa imagem. Geralmente, esse software lá fora, ele faz um filtro. O que é esse filtro? Ele pega uma imagem da ressonância, tá?
que é uma imagem de 256 por 256, um exemplo, tá? Esse 256 por 256 pixels por linhas, colunas por linhas, dão praticamente 65 mil informações para uma única imagem. Ele manda essa imagem, a inteligência artificial faz o quê? Pega filtros, vamos supor, de 3 por 3 pixels, tá? E faz o cálculo de 3 por 3 para cada pixel, fazendo como se fosse um filtro, tá? Esse filtro, ele pode ser um filtro tanto linear, que é preto ou branco, é bom ou ruim, certo ou errado, ou pode ser um filtro que tem uma certa sigmoide como referência. Olha, tá ficando preto, olha, tá ficando branco, o que eu faço com isso aqui? Com uma certa função. Então, quando eu coloco essa função nesse filtro, essa função faz o quê? Ela faz modificações na minha imagem. Então, eu posso ter uma função que tenha essa curva de logarítmica, como essa inversa da logarítmica. Posso ter uma curva que é completamente ao contrário da linear, que é essa daqui. Essa daqui, quanto mais branco, mais branco, mais branco, mais branco, essa do meio. Compensação, essa que é aqui invertida, a gente fala que é a curva invertida, que é a imagem negativa. E o que acontece? Quando se aplica um filtro com uma imagem, com uma curva negativa, tudo que era branco tudo que era preto passa a ser branco, tá? É justamente assim que a máquina trabalha. Matematicamente falando, é isso. Então ele pega o valor desse pixel aqui, vamos supor, que é o mais preto possível, que é 256. Se eu coloco naquela curva negativa, nessa curva negativa aqui, tudo que é zero passa a ser 256. E tudo que é 256 aqui, ó, passa a ser zero. E é justamente o que acontece nessa imagem, tá? Eu só inverti os valores. Olha o que aconteceu, tá? Isso para o médico, num caso de mama, é um realce muito importante. Tá vendo? Olha, aqui ressaltou muito bem um pequeno tumorzinho, uma calcificação, porque branco é tudo que é duro, né? Bem duro. Então é calcificação, pode ser uma calcificação somente. Eu não sou o médico para determinar isso. Mas a matemática, ela aceita tudo. Então, se eu tenho uma escala linear de cinza, né, que sai do preto, vai até o branco linearmente, se eu aplicar uma daquelas curvas, olha o que eu consigo fazer. Eu consigo fazer o preto ficar mais tempo e ter menos branco, ou eu posso também ter ao contrário, ter muito mais branco e menos preto. Tudo por causa da curva. Eu tenho uma curva aqui que realça o preto e tenho uma curva aqui que realça o branco. E tanto é cada uma dessas duas curvas, se quiser, eu posso voltar na minha curva linear, que é um por um. Onde que é preto e onde que é branco é branco. Até aí, ótimo, né? Olha só, eu apliquei filtros em imagens de ressonância magnética. Olha só, eu consigo ter imagens, essa aqui é a imagem real, e eu tenho imagens com filtros de inteligência, né, artificial, que é rápido, e eu consigo verificar patologias diferentes aqui, se eu quiser, né? Eu consigo, ó, e ter imagens, sabe, mais definidas, né? Uma definição maior da imagem, dependendo do que eu queira ver. Eu não sou o médico, né? Mas você consegue realçar. Só que, da mesma forma que você deixa uma imagem, que olha só essa imagem, aqui eu não vejo quase nada, né? Compensação, essa imagem aqui que está com um filtro aplicado, um filtro aqui de gama 4, 5, um filtro de gama 5, eu consigo ver uma imagem muito mais definida do que essa imagem aqui inicial, que foi quando foi tirada a foto. Só que da mesma forma que matematicamente eu melhoro essa imagem, dependendo do filtro que a gente coloca, nós podemos perder definição da imagem, tá? E o que eu quero dizer com isso, com essa perda de definição da imagem? Para o médico é muito importante a imagem real do paciente. Só que quando eu aplico filtros, eu melhoro. Ó, aqui eu estou aplicando um filtro que, enquanto aqui não acontece nada, aqui não acontece nada, mas se tiver entre essa faixa aqui da imagem, vai acontecer que ele vai ter um realce. É o que aconteceu na minha imagem. E agora aqui, nesse aqui, eu coloquei uma escala linear. Vai aumentando e quando chega nessa faixa, eu tenho um realce. Ó, a diferença de imagem. Aqui eu não vejo, olha. Aqui eu tenho uma definição
do branco, de algum material aqui. Aqui eu já não tenho. Sumiu esse material. E aí? E se eu aplico um filtro desse numa imagem patológica e esse filtro vai e me retira uma informação importante que seria do paciente? Como é que fica isso? Tá? Esse é um filtro linear. Nós temos outro filtro também que a gente pode utilizar, que é o filtro digital. O que é o filtro digital? Cada imagem, tá? Cada bit de uma imagem 256 por 256, o primeiro bit, ele tem lá 256 informações dele, de 0 até 256. O 0 é branco, 256 é completamente preto, tá? E então, para eu representar esse número de 0 até 256, eu uso 7 bits, tá? Então, esse aqui é o bit menos significativo. E esse aqui, deixa eu colocar aqui um laser para ficar melhor. Aqui. Esse aqui é o bit menos significativo. E esse aqui é o bit mais significativo. O que que significa? Entre os valores de 0 e 1 é esse bit. Entre os valores de 2 e 3 é esse aqui. De 4 até 7 é esse aqui. De 8 a 15 é esse aqui. De 9 a 30, entendeu? Cada camada dessa tem uma informação mais relevante. E o que que a gente faz com isso? Isso aqui. Eu tenho uma imagem, tá? Uma imagem bem bonita, né? Utilizada de um livro. E se eu colocar os filtros, essa aqui é a imagem referente à camada mais importante, que é aquela de 128 até 256. Essa aqui é a anterior. E essa daqui é aqueles bits referentes de 0 e 1, que são os menos significativos. 0 e 1, 2 e 3, de 4 a 7, de 8 até 15 e assim por diante. Eu posso, então, aplicar filtros utilizando esses bits, tá? E faz com que eu possa colocar informações ou filtrar informações da imagem. Um outro tipo de melhora da imagem é quando a gente faz a parte de histograma da imagem. O que que é a parte de histograma? É quando eu separo essa imagem em partes. Deixa eu pular um pouquinho só aqui. Mas é isso aqui. Eu tenho uma imagem real aqui, uma imagem real. Essa imagem real, eu tenho uma certa quantidade de informações de 127, eu tenho uma certa quantidade de informações de 250, uma certa quantidade de informações de 180, e tenho uma certa quantidade de informações aqui de 10, né? E quando eu aplico um histograma e faço a equalização do histograma, eu faço com que essas informações todas fiquem próximas. Tá? Eu tirei todos esses gaps aqui da imagem, eu melhorei a distribuição da imagem. Tá? Para vocês pode parecer uma coisa bastante complicada. Como que é isso, né? Melhorei a distribuição da imagem, né? Mas não é tão complicado. Vamos lá. Se a gente for ver essas imagens aqui, é um exemplo de imagens de histograma. Aqui, essa imagem, ela está completamente escura. Então, eu estou utilizando só essa parte do histograma aqui. Tá? Eu praticamente joguei fora todas as outras informações. Essa daqui, eu estou com uma imagem muito clara. Eu tirei a parte escura, então eu só estou com informações claras. Tá? Muito brilho. Essa daqui tem muito contraste. Então, eu não tenho nem informação de parte escura, nem informação de parte clara. Eu tenho só a informação mediana dos dados. Tá? Eu perdi informação. E essa aqui praticamente seria a imagem real, tá? Com um histograma completo aqui. O que que significa? Que se eu fizesse filtros nesse histograma aqui, eu consigo determinar, então, imagens melhores. Eu quero tirar esse ruído todo aqui, ó. O que que eu faço? Eu vou lá e tiro aqueles bits que são de 0 e 1, 2 e 3. Eu tiro essa informação aqui. Só que se eu tirar as informações dos bits mais importantes, o que acontece com a minha imagem? Vai sair isso aqui. Vai sair coisa preta. E quando eu escolho fazer esses filtros, né, essas limpezas de imagem, eu não tenho como falar, não, mas eu quero tirar essa parte, mas não quero tirar isso aqui. Não, ele vai fazer uma análise geral e vai tirar as informações que você colocou de certo padrão para frente. Você não tem como fazer escolhas, tá? Então,
essa é a minha preocupação com relação à inteligência artificial, fazendo a melhoria da imagem. Ela está melhorando quanto? Ela está tirando quanto de informação da imagem? Ela está tirando só o ruído, mas se nesse ruído, lá no meio do ruído, tem uma calcificação que é muito importante, uma microcalcificação, que pode ser o início de um processo muito prejudicial para o paciente. Como é que fica isso? Tá? E como é que são feitos esses filtros? Esses filtros são feitos através de mecanismos de matrizes. Cada informaçãozinha tem as suas. Você pode fazer matrizes que tiram informações desses dados, né? Então, eu tenho aqui, ó, o tipos de filtro. Isso aqui é um isso aqui é uma imagem sem filtro, né? Então, todas as informações é tudo peso 1. Mas e se eu pegar e colocar essa seguinte informação aqui, ó, isso aqui é peso 1, mas aqui é 2, aqui é 1, tem que ser simétrico, então se eu coloco 1 aqui, eu tenho que pôr 1 aqui e 1 aqui. Se eu coloquei 2 no meio aqui, eu tenho que pôr 2 no meio, 2 no meio, 2 no meio, e fiz um 4 no centro, que é para ressaltar mais a informação. Olha o que acontece. Eu tenho uma imagem real, eu tenho uma imagem já que recebeu uma suavização aqui com um filtro de 3, aqui um filtro de 5, um filtro de 9. O que são esses filtros de 3, 5 e 9? É justamente esse aqui, ó. Esse aqui é um filtro de 3. Eu tenho 3 colunas por 3 linhas. É um filtro de 3. Aqui foi utilizado um filtro de 5, né? Que foi 5 linhas, 5 colunas. E olha só o que acontece quando eu uso um filtro de 35. Eu praticamente sabe, suavizo demais a imagem. Fica muito ruim. Olha só, imagem real. O que eu fiz aqui? Nesse caso aqui, eu usei o filtro para destacar aonde que tinha asteroides, os principais asteroides. Mas esses outros pequenos ele jogou fora. Como? Através de filtro. Mas e se uma dessas informações aqui fosse o importante para mim? Como é que fica? Tá? Agora, você tem vezes em que a sua imagem fica muito bem ressaltada, como essa daqui, olha. Essa imagem aqui da Lua, né? No D, aqui está muito bonita. Se você for ver, tem muito mais ressaltos, né? Tem muito mais definições do que a própria imagem original. Foi um filtro utilizado para melhorar a imagem. Mas não quer dizer que eu não tirei informações da imagem principal. Você pode ver, ó, tinha lugares aqui que estavam muito mais claros e aqui já não está tão claro assim, olha. Ela aplicou filtros aí que deixou a imagem mais visualmente bonita, mas eu não sei se não tirou informações necessárias. Idem aqui. Não são imagens de ressonância, mas os mesmos filtros que são utilizados para ressonância podem ser utilizados para qualquer outro tipo de fotografia, porque qualquer fotografia ou imagem de ressonância, eles são digitalizados. Então, o filtro trabalha com a imagem digital. Se formos ver, essa imagem número 3 aqui, a última, ela está muito melhor, essa daqui, ela está muito mais definida do que a própria primeira imagem, né? Olha só, aqui eu tenho o furo muito mais definido do que esse aqui. Eu tenho aqui na curva, está muito mais definido do que a própria curva aqui, tá? Então, quem olha essa imagem fala, não, teve um ressalto da imagem, melhorou a imagem. Eu mandei para a nuvem, me veio uma imagem melhor. Agora, o quanto melhor e o que o filtro tirou e o que ele pôs, o que ele levou em consideração. Essa é a pergunta que eu falo para vocês que é muito importante. O que a IA está levando em consideração para melhorar a imagem da ressonância? A inteligência artificial também pode ser utilizada na classificação das imagens. Nesse aspecto, eu sou 100% favorável para a inteligência artificial. Na classificação das imagens, não na melhora das imagens, na classificação. Por quê? Porque uma coisa que a inteligência artificial faz muito bem, é comparação. Então, por exemplo, lembra lá no histograma? No histograma, eu fiz aqui, ó.
eu tenho várias informações nesse histograma. Eu tenho essa informação, essa outra, essa outra, essa outra, essa outra. Então, imagina que se eu pegar esse histograma aqui principal, aqui, e colocar isso aqui numa inteligência artificial e dizer para ele que essa informação aqui, ó, daqui para cá, ó, é relativo à densidade de tumor. Essa daqui é densidade de pele. Essa outra aqui é densidade de gordura, tá? O que que acontece? O que que a IA vai me fazer? Se eu falar para ela que eu tenho a densidade de pele, a densidade de fibras, a densidade. E aí eu posso definir para ela que dessa densidade aqui até essa densidade aqui, eu tenho uma grande incidência de ter um tumor maligno. Ou dessa densidade aqui até essa densidade aqui, ó, há uma grande probabilidade de ter um tumor benigno. Ela vai encarar isso aqui muito fácil, a inteligência artificial, e nos dando essa possibilidade aqui, ó. Isso aqui eu tirei do LinkedIn, que eu recebi ontem ainda. Tirei o. Eu não quero fazer propaganda de ninguém, então eu tirei os dados da propaganda, mas é uma imagem de inteligência artificial que está informando ao médico que nessas áreas em colorido há uma grande possibilidade de ter alguma coisa estranha. Ela ressalta até para o médico. Por quê? Porque ela pega bit a bit, ela pega informação a informação e começa a comparar, tá, com o que é bom e o que não é bom, o que é bom e o que é ruim. E ela está falando que nessa região aqui, ó, tem informações de densidades ruins, tá? Para essa classificação, a inteligência artificial é primordial, é muito boa, mas nunca pode se ficar somente na questão da inteligência artificial. Tem que ter um profissional por trás para confirmar se o que a inteligência artificial está falando é verdade. Ok? E aproveitando essa questão da inteligência artificial, eu estou fazendo um trabalho agora que é justamente de calibrar a ressonância magnética através das imagens, dizer se a ressonância está calibrada ou não para trabalhar. Ou seja, se ela está com o shimming bom, se está sem interferência de ruído, se a imagem está muito bem calibrada, se ela está com a geometria correta, tudo. E como é que eu estou fazendo isso? Eu estou fazendo isso através da análise de imagens de Phantom. Então, eu estou pegando imagens boas de Phantom, imagens ruins de Phantom, imagens ruins, ok? E estou aplicando essas imagens boas e as imagens ruins em uma inteligência artificial, que é justamente isso aqui. Então, eu estou avisando para. Isso aqui é praticamente um histograma de uma inteligência artificial, em que eu tenho duas entradas. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu dar um pause. Deixa eu ver se eu consigo dar um pause, porque parece que está com um temporizador. Eu tenho duas entradas. Nessas duas entradas, eu coloco uma informação aqui e a outra aqui. Às vezes eu coloco uma imagem boa aqui, uma imagem boa aqui e aviso para a rede que essa imagem tem que dizer que está boa. Aqui, boa e ruim. Então aqui tem que sair ruim. Ruim e ruim. Aqui também tem que sair. E eu aviso para ela, através de um banco de imagens, que é esse banco aqui, que eu apliquei, quais são as imagens boas e ruins. E se eu colocar uma imagem boa e comparar com uma outra imagem boa, vai ter que dar bom. No final, eu não preciso mais colocar imagens boas e ruins. No final, ela vai estar aprendizada e depois eu posso colocar qualquer imagem aqui que ela vai me dizer, em cima dos parâmetros que eu disse para ela que ela tinha que analisar, se a imagem está boa ou se a imagem está ruim. Isso é muito bom. Isso é muito eficaz. Ela faz comparação de imagens muito melhor do que o próprio humano. Tá? Então, eu falo para vocês o seguinte, que eu utilizei 53 imagens para treinamento, tá? Essas 53 imagens eu consegui fazer até 992 combinações diferentes para a minha inteligência artificial. E quando eu fiz o teste com ela, o que ela me disse? Ela me disse nada mais, nada menos que isso aqui. Se eu, a partir de 3 imagens, o acerto dela era de 97%.
Ok? Então, a inteligência artificial para comparação de imagens, para dizer se está bom, se está ruim, se é um tumor, se não é um tumor, se é simplesmente um câncer ou não é câncer, se é maligno, se é benigno, ela é ótima para isso. Ótima, tá? Compensação, para fazer a parte de aprimoramento de imagens, eu ainda tenho as dúvidas, muitas dúvidas, tá? E o que eu queria deixar para vocês, a informação que eu quero deixar mais importante para vocês é o seguinte: é muito importante o uso de IA para classificação, que é um processo que é supervisionado, sempre vai ter um médico radiologista por final. O uso da IA na melhora da qualidade de imagens é sempre uma questão delicada, pois esse aprimoramento pode mascarar algum tipo de lesão, retirando, retirando do processo de aprimoramento. É fundamental a importância, isso que eu acho que é muito importante, tá? É fundamental a importância de que o humano sempre saiba em sua totalidade o que a inteligência artificial está realizando para melhorar o processo. Conhecimento de causa. Aqui entra naquela história que eu falei para vocês do Waze, né? O Waze às vezes te dá um caminho que você fala assim: ah, ele é mais curto, é melhor, chega mais rápido. Mas ele te dá um caminho completamente estranho. Às vezes a inteligência artificial também faz umas comparações estranhas. Tem que tomar cuidado. O humano tem que sempre estar a par do que ela está fazendo, ok? E a inteligência artificial pode processar informações e dados de forma mais rápida e precisa, mas quem tem o real poder de decisão é sempre o humano. Então, é só uma charge aí para vocês, tá? Todo mundo pensa em inteligência artificial, mas na hora que você está lá, você não gostaria que um robozinho viesse para cuidar de você. Você sempre vai ter dúvida dele. Então, sempre duvide da inteligência artificial. Obrigado. Bom, Carlos, muito obrigado pela apresentação, foi de excelente contribuição. Muito obrigado mesmo. Por questões de horário, vou pedir para o pessoal deixar as perguntas no chat, tá bom? E agradeço muito a sua contribuição, Carlos. Ok. Obrigado vocês. Obrigado. Bom, pessoal, dando continuidade ao evento.